Fala pessoal, muito boa tarde. Primeira live aqui de 2023. Então já queria começar desejando aí um bom ano para todo mundo. Espero que vocês tenham passado uma excelente virada. Para a gente começar aqui esse ano de 2023 com tudo, com o pé direito. Inclusive, queria ver quem está aqui comigo hoje. Vocês viram que o time de audiovisual está aqui comigo. Quero ver, além deles, quem mais está aqui comigo hoje na live. Já vi que chegaram muitas perguntas aqui, dúvidas, mas quero saber quem está me ouvindo, da onde vocês estão, se ainda estão viajando, quem está de férias aí e fez questão de assistir essa live aqui comigo, quero ver, hein? Esse daí, ou essa daí, guerreiros. E para a gente começar essa live falando até de ano novo, né? Clima aqui de reorganização. O ano começa, a gente faz a listinha lá dos desejos e nessa parte de investimentos, né? Todo mundo fala: não, esse ano que eu vou começar a investir, que eu vou organizar minhas finanças. Então a Suno trouxe aqui gratuitamente para começar o ano esse guia nosso de investimentos para você conseguir organizar melhor aí as suas finanças e sair do vermelho, se é que você está no vermelho, ou dar um boost aí nos seus investimentos. Então, um guia super bacana, prático, rapidinho de leitura. Então, aproveitem, gente. Acho que está aí na tela, só clicar e já baixa gratuito aí o guia. Deixa eu ver quem me mandou boa noite aqui. Tiago, feliz ano novo para todo mundo. O Michael gritou aqui comigo, boa tarde, Amanda. Pessoal da Suno, de onde vocês estão falando? Ó, eu tô em São Paulo, hein, gente? Inclusive, Terra da Garoa aqui, janeirão, mas tá chovendo, climinha de preguicinha nessa primeira semana do ano. Fernanda aqui, boa noite. Bom, gente, aqui enquanto vocês vão entrando, me dando aqui boa tarde, boa noite, mandando suas perguntas. A gente está aqui hoje para falar do SNAG, né? O nosso FIAGRO. Estávamos em período de silêncio. A gente chamou aí uma segunda emissão de cotas, né, do fundo. Não sei se vocês são cotistas e participaram, mas mês passado, né, em dezembro, a gente estava fazendo essa nossa segunda emissão de cotas num volume total de 150 milhões de reais. Então, como vocês bem sabem, estávamos em período de silêncio, que inclusive esse ano muda, viu, gente? A CVM mudou a regra, não vai ter mais período de silêncio, a gente vai poder fazer ofertas aqui e falar do fundo. Não podemos falar das ofertas enquanto o fundo está em oferta, mas a gente pode vir aqui fazer live e tirar dúvidas do fundo, para se você está aí na dúvida se adere ou não na oferta, você tirar qualquer dúvida pertinente ao fundo, não à oferta. Então, essa é uma novidade que tem esse ano aí muito bacana, mas 2022 a gente ainda tinha que ficar quietinho, então por isso que vocês não ouviram falar muito do SNAG em dezembro, mas agora começando o ano só com notícia boa, né? A gente fez essa segunda emissão de cotas com volume total de 150 milhões de reais, então para dobrar o fundo, né? E conseguimos com muito sucesso. A gente teve aí um total de demanda, deixa eu ver na vírgula, ó, 171 milhões e meio de demanda da oferta, isso dá quase 15% a mais do que a gente tinha de cotas disponíveis. Tivemos excesso de demanda, né? Teve rateio, e como sempre, assumo para quem leu o comunicado aí de encerramento da nossa oferta, a gente fez aquele rateio discricionário para atender ainda mais os cotistas, pessoas físicas. Então, conseguimos aí fazer com quem pediu cotas no lote adicional ser atendido em 70% em vez de 66%, que seria o nosso rateio proporcional. Então, a gente está muito contente, tá, pessoal, com essa nossa segunda emissão de cotas do SNAG. O fundo dobra de tamanho, a gente começa esse ano maior. Isso para a gente é muito importante. A gente está com muito projeto legal do agronegócio. A gente quer crescer bastante esse fundo, que está crescendo em tamanho, em número de cotistas. Então, a gente está muito contente com o trabalho. E eu fico muito feliz em fazer essa primeira live, minha primeira live aqui do ano, falando desse fundo que tem um potencial enorme e que anunciou hoje rendimentos. Tá até passando aqui embaixo, para quem já era cotista do SNAG aí, a gente anunciou R$1,20. Amanda, eu ainda posso ganhar R$1,20? Pode. A datacom do SNAG, todo mundo sabe de cor, mas eu vou repetir, é dia 15. Esse mês, dia 15, é domingo, né? Deixa eu conferir aqui. Então vai ficar, Então vai ficar para o dia 13, sexta-feira. Então quem comprar cotas até sexta-feira que vem tem direito a receber esse R$1,20 que a gente anunciou hoje e paga no dia 25. Tá? Então, começamos o ano aqui, né, com o fundo já ao dobro do tamanho, anunciando rendimentos de R$1,20. E para quem acompanha a gente no site, tá, pessoal, teve uma novidade muito boa também. Se vocês não acompanham o nosso site,
eu sugiro que vocês vão lá para ver, além do relatório gerencial, que já era aqui uma boa prática nossa, que nós fazemos todos os meses, né, o relatório gerencial do fundo. Em dezembro a gente publicou a primeira carta. Então a carta a gente ainda não tinha publicado nenhuma carta, porque a gente estava organizando o modelo da carta e a gente veio com uma carta muito bacana. A nossa carta, diferente das cartas de todos os outros fundos, ela é dividida em duas partes. A primeira, a gente fez uma coluna agro. Quem escreveu essa primeira coluna aí foi o Otaciano, que é o nosso diretor do agronegócio, um cara muito expert no agro, que vive nesse mundo aí desde que ele nasceu. E a outra pedaço da carta são os comentários de gestão, que daí aqui, né, o time de gestão é que escreve. Então, todo mês, tá, pessoal, o Otaciano vai convidar uma pessoa aí de mercado para falar do que quiser sobre o agronegócio, do que ache pertinente nessa primeira parte da nossa carta, que vai ser a nossa coluna agro. Inclusive, eu vou falar para o Tassiano abrir uma caixinha lá no Instagram dele, o que vocês querem ouvir de coluna agro, né? Quem que vocês querem que sejam nossos convidados para nossa carta? A gente quer enriquecer bastante, tá, esse conhecimento do mercado agro. E a segunda parte aqui, comentários de gestão, que a gente já faz na live, respondendo caixinha de perguntas, mas vamos fazer na carta também. Então, olha quanta novidade de Snag aqui para vocês. Estamos muito contentes com o trabalho do fundo. E já vi que foi chegando muita pergunta, então deixa eu ir lendo aqui o que vocês foram mandando para mim. Cadê meu mouse aqui? Vamos lá, recebi uns boas noites aí. O Fabrício perguntou se já é noite. Olha, são 6h07 e tá um céu bem nublado, então é um dia que tá um clima já de noite aqui. Tá escuro em São Paulo, tô com uma luz aqui atrás. O Michael mandou: o churras da soja sai quando? Então, esse negócio aí do churrasco, gente, vocês têm que cobrar o Otaciano, viu? Ele que prometeu. Imagino que já dê para marcar mais um, né? A gente aumentou aí a quantidade de cotistas, então já dá para ter um segundo churrasco do agro. Se tem alguém aqui que participou do primeiro, manda aí no chat, foi muito bacana. Eu não fui, o Vitor foi lá em Sorriso. E vão ter mais edições do churrasco. Então, enfim, quem é cotista, participa, tá antenado, tem chances aí de participar do churrasco, dependendo de onde for. Vamos ver, nem eu sei onde é o próximo destino desse churrasco, tá? Tem que cobrar o senhor Otaciano. Vamos lá, o Fernando mandou o seguinte: acredito que 2023 será o ano do agro. Por conta disso, eu retirei investimento do Tesouro Selic para investir na emissão do fundo. Será que eu fiz um bom negócio? Olha, Fernando, eu acho que não só esse ano, né? Eu acho que o ano passado, o ano retrasado, que foram anos de crises, né? De pandemia, principalmente, que foi o que mais afetou a economia do Brasil e do mundo como um todo, a gente viu basicamente todos os segmentos da economia sofrendo muito. E o agronegócio não. O agronegócio, pelo contrário, ele a cada ano aí se fortalecendo, principalmente isso no cenário Brasil, né? O Brasil, a gente fala, é o celeiro do mundo, e é mesmo, o Brasil é responsável por alimentar aí grande parte da população mundial. Então, nesse cenário, a gente viu aqui o agro crescendo cada vez mais. E eu não tenho dúvida que esse ano de 2023 tem de ser, né, um ano muito potencial para agro também. Né? A gente tem aí grandes grãos sendo cada vez mais representativo, né? O milho dobrou de tamanho as exportações de 2021, né, em relação a 2022, então estamos ganhando cada vez mais espaço, isso que o Brasil já é um grande player, né? O que eu acho, se você fez um bom negócio? Eu acho que sim, tá, Fernando? Acho que nesse momento de juros elevado, o investidor fica um pouco nervoso, né? Juros altos, governo novo, muitas incertezas, e o pessoal corre muito para a renda fixa, né? Para Tesouro Selic, para fundos de renda fixa. Então, acho que esse é um movimento inteligente, legal de você fazer um pedaço da sua carteira, mas se você não aproveita a renda variável agora, que está aí descontada, e deixa para entrar depois, você vai entrar pagando caro. O caso do Snag, ele é um pouco diferente, né? Porque ele é um fundo, assim como a maioria dos FIAGROS, que tem a maior parte da carteira exposta ao CDI. Então, nesse patamar, né, de Selic elevada, ele paga esses bons rendimentos, né? A gente está pagando aqui R$1,20 para um fundo de risco muito baixo, tá? Então, um rendimento bastante competitivo, isento de imposto de renda. E se você entrou na emissão, você pagou R$100 na cota, né? R$100,35. Então, acredito que é um excelente custo aí de entrada, né? O Snag no secundário tem um preço mais alto. E eu entendo, com retomada aí da economia, né, mercado um pouco menos estressado, as cotas dos FIAGROS como um todo tendem a se valorizar muito. Então, você fez um excelente movimento.
Sem contar que você ganha muito mais aqui do que no Tesouro Selic, né? Ganha todo mês rendimentos isentos de imposto de renda, que se a gente anualiza, né, esse R$1,20, a gente vai estar falando aí de 15% ao ano. Então, isso é mais que o Tesouro Selic isento de imposto de renda. E você pode reinvestir todo mês. Então, na minha visão, você fez um excelente negócio, tá? Aí o Thiago falou que também participou da missão, quer ver o Snag com o Bi, a gente também, hein, Thiago? Vamos tentar atender esse seu desejo ainda esse ano. Tem muito projeto legal que a gente está desenhando aqui para o Snag. A gente está ansioso para acontecer e para vocês irem acompanhando. E tem essa ambição da gente crescer, enfim, ser o maior player do agro aí no mercado. Estamos suando aqui a camisa para isso, tá? O Liert mandou... Boa noite, Amanda Investidores, muito contente com o Snag, que bom, a gente também, tá? Michael, o pipeline é diminuir o percentual em boa safra? Então vamos lá, Michael, a gente já em dezembro investiu, a gente chamou 150 milhões novos, né, de dinheiro da oferta. Ainda em dezembro, a gente já alocou 140 milhões, então a gente foi muito ágil na alocação, isso é positivo, né, para os investidores, porque o dinheiro já fica em ativo final, não fica em caixa, e o restante, os 10 milhões aí que sobraram, a gente vai investir durante esse mês aqui de janeiro, tá? O que a gente vai trazer aqui para o fundo? A gente vai trazer aí mais clientes, né, consumidores aí do mercado de soja, tá? Do CRA que a gente tem com a Boa Safra. Então é importante, né? O CRA, ele chama CRA Boa Safra, mas ele é um CRA que tem de devedor final vários aí produtores de soja, né? Revendas principalmente de soja que compram sementes da Boa Safra. Então a gente está pulverizando ainda mais esse CRA, tá com risco muito baixo, com todo o colateral ali que a gente tem, né, a gordura de proteção. Então esse é um ativo que a gente entende que é muito seguro, que garante aí um CDI mais 3%, uma boa taxa, tá, para o seu nível de risco. Então aumentamos aí o percentual desse CRA e vamos trazer aí também mais imóveis rurais, tá? Mantendo essa pegada do fundo de diversificar, né? De não ser só um fundo de dívida, ter alguns imóveis ali também. Tá? Notícia boa, a gente vai aumentar o percentual de CRA, vai para próximo de 90%, tá? Os imóveis são algo que rende menos ali no mês a mês, então aumentamos o percentual do CRA e estamos estudando, tá? Para talvez janeiro ou fevereiro trazer um CRA aí novo também, estruturação do zero aqui da Suno, então aí sim vai ser um nome diferente, de um segmento diferente, tá? Eu não vi nenhum CRA ainda no mercado desse segmento novo que a gente está estruturando e que a gente deve trazer para a carteira em janeiro, fevereiro. Também novidade, tá? Então é isso que vocês vão ver de mudança na carteira. Nesse último relatório que a gente soltou, ainda não tem, né? Porque a gente estava em emissão, mas no próximo relatório que a gente vai divulgar aí no final do mês, vocês já vão ver esse novo portfólio, né? Na verdade, com aumento de posições aí, e talvez em fevereiro com esses novos ativos que a gente já vai conseguir comprar, tá? Mas é isso que a gente vai fazer com o dinheiro aí do follow-on. Então, estamos conseguindo diversificar, tá? Trazer cada vez mais segurança aí para o fundo e aos pouquinhos, né, conforme a gente vai ficando confortável com o risco e desenhando boas estruturas, mudando também segmentos de atuação do fundo, tá? O João aqui perguntou, tá nessa parte de alocação, né? Boa noite, João, para você também. Se o Snag tem exposição ao setor de milho. Não, a gente já estudou, tá? Algumas dívidas que são expostas aí principalmente à armazenagem de milho, que são os silos, né, onde você guarda o milho, que na verdade é um contrato de locação, né? Não é nem ligado diretamente ao preço do milho, é mais um galpão, né, que guarda ali o milho, mas a gente não alocou. Tá? A gente, enfim, não gostou o suficiente da operação para trazer ela para dentro. Hoje o Snag, ele é exposto basicamente ao segmento de soja, que é o CRA, e a imóveis rurais, tá? Que hoje a gente tem 2. Então, ainda não temos milhos, nada impede a gente de ter no futuro, tá? Glauco, vamos lá. O Glauco perguntou quando que as cotas vão ser liberadas, né? Então, para todo mundo que aderiu à oferta do Snag, no direito de preferência, nas sobras e do montante adicional, não tem cotas ainda, né? A cota é o Snag 11, tem recibos, né? Quando que a gente converte esse recibo para cota e você consegue negociar isso na bolsa? Isso vai acontecer no dia 19 agora de janeiro, tá? Eu já expliquei aqui para vocês, então tenho certeza que muitas pessoas já sabem, mas o que tem que acontecer para o recibo virar cota? Primeiro, a gente encerrar a oferta, então a gente publicou no dia 29,
dia 29 de dezembro, um comunicado de encerramento, terminamos a oferta. Segundo, esses recibos aí passarem por uma DataCon, que é o dia 15, né, que nesse mês vai ser o dia 13, e o gestor solicitar a conversão. Né? Então, a gente já fez o comunicado de encerramento, a DataCon vai ser sexta-feira que vem, e a gente já solicitou aqui a liberação assim que passar a DataCon. Aí a Bolsa tem 3 dias úteis, tá? Então, no dia 19 aí, os recibos todos já viram SNAG 11 e ficam disponíveis aí para negociação, tá? O Bruno perguntou o seguinte, vai ter dividendo, que no caso de fundo imobiliário é rendimento, para os recibos das cotas? Quem entrou no direito de preferência, tá? Vai receber sim rendimentos, a gente anunciou 40 centavos para os recibos do direito de preferência, para as cotas 1,20 e para sobras de montante adicional, a liquidação foi dia 29 de dezembro. Então, liquidou dia 29, teve mais dia 30, né, que foi uma sexta-feira, e acabou o mês de dezembro. Então, basicamente, não rendeu, né? Quando você arredonda ali o rendimento de um dia no caixa, né, que estava no caixa, dá basicamente zero. Então, não vai ter rendimento nesse mês de janeiro, porque ficou basicamente um dia ali no fundo, mas a partir de fevereiro já tem rendimento normal, tá? Então, isso foi pelo timing ali mesmo da oferta. Vamos lá, deixa eu ver. O Jorge falou, desculpa, mas não compro FII no IPO. Então isso não é um problema não, Jorge. Aqui foi o follow-on, tá? O IPO do SNAG a gente fez no famoso dia 8/8, então foi em agosto do ano passado. Inclusive foi um IPO de um Fiagro com muita liquidez. A gente ficou muito contente, tá? No dia do IPO. E depois o SNAG ele bateu seu próprio recorde de liquidez quando a gente negociou, se eu não me engano, foram 16 milhões em um dia. E aqui a gente está fazendo follow-on, tá? Então o follow-on é o crescimento do fundo, tá? Então aqui não é IPO, não. Pode ficar tranquilo participando aí do crescimento do SNAG, que agora é só follow-on. Vamos lá, deixa eu ver. O Pedro mandou boa noite para mim. O Fábio, eu não sei o que é o que massa, mas vou virar cotista. Boa, Fábio. Espero você aqui na nossa base de cotistas. Vamos lá. O Liert mandou. Poxa, tem de diversificar as empresas para mais churrasco em outros estados. A escolha do estado do churrasco não tem nada a ver com o que o fundo investe, tá? A gente fez em Sorriso ali na primeira vez, porque primeiro, né? Sorriso é uma cidade bastante agro, né? Basicamente todo o PIB ali, né? A riqueza da cidade de Sorriso vem do agronegócio. A gente tinha um ativo lá, né? A gente tem, na verdade, um ativo lá que a gente inaugurou e tinham bastante cotistas lá de Sorriso também. Então foi por isso que a gente fez lá, tá? Mas nada impede da gente fazer em outros lugares, tá? Inclusive, se eu puder votar, eu voto em Piracicaba, que também é uma cidade bastante voltada ao agronegócio. Tem uma excelente faculdade lá que é a Exalc e é a minha terrinha, né? Então, se for em Piracicaba, acho maravilhoso. Vou já deixar uma sugestão para o Tassiano, Piracicaba, e vocês deixem lá para ele também, para ele ver onde que ele vai fazer o próximo churrasco. Pedro mandou o seguinte: o guidance do SNAG permanecerá em R$ 1,20? Sim, pessoal. Então, enquanto a gente tiver esse desenho de carteira alocada no fundo, ou seja, maior parte em um CRA, que rende CDI mais 3%, e um pedaço, né, minoritário, aí 10% mais ou menos do fundo que vai ficar em imóveis rurais, a gente consegue manter esse R$ 1,20, tá? Então, essa aqui é a nossa previsão. A gente está analisando aí alguns outros ativos para trazer para dentro do fundo, que pode mudar um pouco esse rendimento para mais, mas por enquanto é R$ 1,20. E lembrando, o SNAG, o nosso Fiagro, a gente desenhou ele, né, desse jeitinho que ele tá, né, que ele nasceu e que ele está crescendo, para ser um fundo agro bastante seguro para o investidor. Então, eu diria que dos Fiagros que tem no mercado, o nosso é basicamente o mais seguro de todos, né? A gente tem um ativo que é bastante diversificado, risco ali do devedor muito diversificado também, por concentração, por região. Estamos falando de soja, né? Que é um segmento muito sólido. Então, a gente quis começar a nível de risco muito baixo. Risco baixo do fundo,
pagando R$ 1,20, né, que dá 15% aí anualizado, é bastante coisa, tá? Então a gente entende que o fundo ele é muito balanceado nessa questão de risco-retorno. E o custos aqui do fundo muito baixo também, né, pessoal? Então acho que quando os investidores estão analisando um fundo, tem que analisar os riscos, tem que analisar quanto que ele está pagando e tem que analisar a estrutura de custos, né? A gente aqui está trazendo, né? Acho que a gente trouxe um desenho muito bacana para o fundo, estamos conseguindo crescer ele nesse desenho, estamos trazendo aí, vamos trazer novidades e tudo isso com um custo muito baixo, né? Então isso é valor para o investidor na veia. No final do dia, o custo ele absorve, né, um pedaço da receita do fundo que sobra para o investidor. Então, acho que esse é um outro ponto muito bacana do SNAG, tá? Custo muito baixo, enfim, que faz toda a diferença nos rendimentos, tá? Olha, essa pergunta do Wesley é muito legal. Por que temos poucas empresas do agro diretamente na Bolsa? Muitas simplesmente desvinculadas a empréstimos bancários ou a fundo de captação como Fiagro. Wesley, se a gente parar e pensar que o segmento agro, né, o agronegócio, ele representa aí 1/3 do nosso PIB, basicamente, né, que o Brasil é reconhecido como um país, né, de agronegócio, é o celeiro aí do mundo, que alimenta grande parte da população mundial, a gente deveria ter uma representatividade maior, né, de empresas do agronegócio no mercado financeiro, seja listado na bolsa. O Fiagro mesmo é um veículo super novo, né, nasceu ano retrasado, versus fundos imobiliários, que estão aí no mercado há quase 30 anos. Então, olha a diferença, né, um setor que é muito representativo na economia, só que na parte, né, nesse segmento de opções de investimento para o investidor, ele ainda está ganhando representatividade. E por que isso acontece? Tá? Porque o mercado agro, ele ainda é um mercado muito informal, de empresas pequenas ou empresas grandes que têm pouca governança, né, que ficam distantes aqui dos grandes polos, né, dos grandes centros financeiros. Então, toda essa parte de baixa governança ou de ser um segmento muito fragmentado é difícil, né, para você conseguir trazer para o mercado financeiro. Para a bolsa de valores, você tem que ter vários níveis ali de governança, né, para você listar uma empresa. Para o mercado de capitais aqui, para dívida, você pede garantias, né, ou até para o gestor ou para um banco que está desenhando ali uma dívida, ele vai querer garantias sólidas, que ele consiga analisar, ou um histórico bom de crédito, né? Então, isso no mercado agro é algo que ainda está sendo construído, tá? Então, eu acredito que daqui para frente, né, o mercado agro começou a ter uma representatividade maior, a gente vê empresas aí, né, a Boa Safra mesmo é uma que abriu capital, uma das últimas agro que abriu capital, a gente está vendo os fiagros crescerem, então isso vai incomodando, né, no sentido positivo, o mercado agro para ter mais governança, para ser mais organizado, para conseguir mostrar de forma mais clara como funcionam as garantias que eles dão, né, seja a garantia de sementes, de animais, de imóveis, agronegócio, e assim esse mercado agro vai ganhando mais representatividade na bolsa, né, via ações direto ou via fiagros aqui, tá? Então é isso que a gente analisa, né, a gente ainda tem um mercado informal muito grande no mercado agro, que é essa parte de escambos, né, que a gente fala que é o barter, que é, você pega a minha semente versus o dinheiro, né, é o mercado de trocas, então isso ainda representa 1/3 de todo o financiamento do agro, né, ainda esse mercado de escambo, de troca, que tem um custo muito elevado, então tudo isso precisa melhorar no agronegócio, tá, eu acho que a vinda dos fiagros vai ajudar bastante nisso, tá, não diretamente o pequeno produtor, mas vai ajudando aos grandes, né? E aos poucos os pequenos podem usar mais de bancos, por exemplo, e a gente deixando esse mercado mais formal para aos poucos ele migrando para o mercado financeiro, tá? Vamos lá. O Alan mandou o seguinte: subscrevi minhas cotas, peguei sobras e cotas adicionais. Estou gostando bastante do fundo. Ó, é bacana ouvir isso, Alan, porque muitas vezes o investidor ele não vai até a dinâmica de cotas adicionais, né? Pede ali o direito de preferência, que é um percentual fixo, depois tem as sobras, que é outro percentual fixo, mas o investidor ele pode pedir mais do que as sobras, né? Então vamos supor, eu tenho aqui 100 cotas do SNAG. Meu direito de preferência
foi de 80%, certo? Então, poderia pedir 80 cotas. Fui lá e pedi 80 cotas, levei. As minhas sobras eram de, acho que 90% mais ou menos, né? Então, dessas 80 cotas que eu pedi, eu poderia pedir 90% de cotas de sobra, tá? E de montante adicional, eu posso pedir o quanto eu quiser. Eu posso pedir 1 milhão de cotas se eu quiser. E aí vai ter rateio, né? Se todo mundo pedir mais. Mas o investidor muitas vezes não entende essa dinâmica das cotas adicionais, né? Então, direito de preferência e sobras é um percentual fixo que você pode solicitar. Agora, as cotas adicionais, você pode solicitar o quanto você quiser. É óbvio, né? Você tem que ter dinheiro para honrar com isso, caso toda a sua solicitação ali de montante adicional seja atendida, mas você pode pedir o quanto você quiser. Né? E aí, as nossas ofertas aqui, elas costumam ter rateio. Por quê? Porque a gente tem muitos investidores que pedem muitas cotas nesse montante adicional, que não tem limite. Então, acredito que se você participou das sobras e das cotas adicionais, você entenda essa dinâmica. E é muito legal o investidor entender, porque na emissão, né, quando a gente faz nova emissão de cotas, a gente tem um custo totalmente alinhado, né? Essa mesma do SNAG, a gente fez a 100,35. A cota patrimonial era 100,20 com 15 centavos de custo, muito baratinho, né? Então, é você pagar isso versus a cota no mercado, né? Então, é uma estratégia muito bacana, viu, gente? Vocês que não conhecem muito a dinâmica, talvez, de montante adicional, pesquisem ou perguntem aqui, caso a explicação não tenha ficado 100% clara, porque é uma forma excelente de você participar mais, né, de cotas durante a emissão e entrar num custo aí, né, que é mais barato do que você comprar cotas do mercado. Tá? Vamos lá. Deixa eu ver. O Guto mandou o seguinte: é hora da renda variável, aproveitar essa janela de oportunidade dos FIIs e Fiagro. Snag tá top, estão de parabéns. Obrigada, e acho que é aquilo que eu comentei no começo, né? É difícil, às vezes, o investidor olhar para a renda variável como uma oportunidade, porque fica com receio, com medo, enfim, dessas turbulências, mas são nesses momentos que vocês, de fato, conseguem comprar coisas baratas, né? Mas não dá para comprar tudo que está barato, tem que comprar com fundamento. Coisas baratas que estão descontadas, né? Que não faz sentido ter aquele preço. Então, eu também acho que é o momento da renda variável, tá? E o investidor que entrar agora, no momento da retomada, né, do mercado, ele vai surfar muito mais essa retomada, né? Então, que bom que você está olhando isso como uma oportunidade, Guto. O Carlos mandou o seguinte: se é um fundo imobiliário que investe no agro ou é um fiagro mesmo? O SNAG é um fiagro mesmo, tá? Então, se você ler lá o regulamento dele, ele é um fundo totalmente voltado para o agronegócio, tá? Então, ele é um fiagro FII. Né? Os fiagros, eles foram desenhados meio que copiando e colando toda a regra do fundo imobiliário, tá? Mas o nosso é um fiagro na veia aqui mesmo, tá? O Ad mandou, este ano é FIIs e SNAG. Ó, e de FIIs aqui a gente tem o SNCI, o SNFF, que quem era cotista em dezembro recebeu dobradinha, ficou feliz pra caramba. A gente tem o SNLG, que a gente mudou o nome, né? Nosso mandato de renda. Então aqui na casa tem bastante FII bacana também. E falando de renda variável, né? Enfim, que tá nessa turbulência do mercado e dá para você entrar pagando barato, e daí aqui eu falo assim com autoridade, né, que são os fundos da casa, versus o valor de fato deles, tá? O Wesley mandou o seguinte: cheguei há pouco, como consigo ver o relatório dos ativos do SNAG? Wesley, entra lá no site da Suno Asset, eu acho, aqui ó, o perfil da Suno até mandou, que tem um relatório gerencial atualizadinho, tá? Então você já consegue conferir lá todos os detalhes dos ativos, que tá super bacana. E a gente tem também a carta de gestão, que é a nossa novidade, a gente fez a primeira edição dela em dezembro, e que ela vem diferente do mercado, né? A gente tem uma coluna agro, como se fosse um jornalzinho. Essa primeira edição o Tassiano que escreveu, nas demais ele vai trazer convidados para escrever, e a segunda parte, comentário do gestor, tá? Então, convido todo mundo a ler a carta, ficou muito bacana, viu, gente? É um trabalho diferente que a gente faz aqui para trazer cada vez mais conteúdo para vocês, tá?
Vamos lá, o Kaique mandou o seguinte, gostei também. Qual é o diferencial do fundo em comparação a outros ofertados no mercado? Falar alguns diferenciais, tá? Aqui em termos de risco, eu diria que o Snag é um dos fiagros que tem o menor risco do mercado, tá? Dado o segmento que a gente está, a diversificação ali que a gente traz da ponta final, estrutura de custos muito enxuta, a gente não tem aqui taxa de performance do fundo, tá? Então, esse fundo, ele é zero performance e a taxa total dele é de 0,92% ao ano, então custos aqui muito barato, e a gente, por ser esse fundo, né, de risco baixo, a gente está entregando rendimentos aí para o investidor de R$ 1,20, que anualizado dá 15% ao ano, isento de imposto de renda, então eu diria que é um investimento bastante atrativo, né, mesmo o fundo sendo de risco baixo. É um dos fiagros que tem a maior liquidez no mercado, tá? O Snag ele opera com 1,5 milhão, 2 milhões de liquidez por dia e traz toda essa transparência aqui da Suno, que com certeza é um pilar aí que ajuda em tudo do fundo. A liquidez, a valorização de cota no mercado, então a gente consegue, inclusive, crescer, né, o fundo com custos extremamente baixos. Aqui a gente fez 15 centavos de custo essa última oferta. Então, esses são alguns dos diferenciais aqui do nosso fundo quando a gente compara com outros fiagros do mercado, tá? Pilares básicos, tá, Kaique, que talvez seja sempre legal para ir comparando: risco, retorno e liquidez. Se a gente pega esses três, né, de forma simplista e compara, você vai ver que o Snag ele traz um bom diferencial aos pares aí do mercado, tá? Ó, vou ler essa do Christian aqui como final, tá? Vamos lá. Gostaria de parabenizar toda a equipe do Snag 11, um excelente fundo. Subscrevi todo o meu direito de preferência e ainda peguei algumas cotas na sobra. Muito contente. Obrigada, Christian. Obrigada aqui, Gustavo, né? Enfim, muita gente aqui tá mandando Theo, agradecendo o trabalho. Aqui o Gabriel, né, também parabenizando, perguntando se ficou resultado. Ficou 16 centavos, tá aí acumulado. Então, assim, pessoal, estamos muito felizes também. Queria agradecer todos os cotistas aqui que confiam no nosso trabalho, que participaram do crescimento do fundo, tudo que a gente faz aqui, que a gente traz de novidade, né, para o fundo, nas comunicações que a gente faz, pensando nos cotistas, que são os donos do fundo. Então, é muito bacana ouvir de vocês que vocês estão contentes, que vocês estão confiando no nosso trabalho. O ano literalmente acabou de começar. Estamos na primeira semana do ano e a gente já trouxe tudo isso de novidade do Snag, crescimento do fundo, anunciamos, né, essa nossa constância, R$ 1,20, novidade aí da carta, né, que a gente trouxe uma parte de coluna do agronegócio. Então isso é só janeiro, tá, gente? O ano ainda tem muita coisa legal que a gente está desenhando aqui para acontecer. Então fiquem ligados, acompanhem o nosso trabalho aqui no YouTube, no Instagram, que a gente esse ano promete, tem muita coisa boa no Snag, em todos os nossos outros fundos da casa aqui, para a gente continuar crescendo aí toda essa base de cotistas que confiam no nosso trabalho, tá, pessoal? Então é isso, antes de eu me despedir, queria lembrar para você que tá rolando aí esse guia gratuito, tá? Para você investir melhor em 2023, para você que está planejando aí seu investimento, aproveita, é uma planilhinha aí super legal, você entende super fácil toda a dinâmica e consegue se organizar agora em janeiro, hein? O mês da organização. Então aproveita esse nosso guia gratuito aí para você começar 2023 com tudo. Pessoal, muito obrigada pela audiência, boa noite para todo mundo e a gente se vê por aí. Valeu, tchau, tchau.